Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o Diácono Hilton Hicks. Prosseguimos com o nosso retiro quaresmal, a quarta semana da Quaresma. Vamos meditar o Evangelho de São João nessa quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. A Igreja nos propõe o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30, o Salmo 144 e a profecia, o livro da profecia de Isaías, capítulo 49. Vamos manter a mesma metodologia que estamos usando até agora. Nos momentos em que nós somos convidados a participar daquela cena com Jesus, em que Jesus ele tem um momento em que ele convive, se relaciona com alguém, com alguns dos discípulos. Nós somos convidados à contemplação evangélica. E nos momentos em que Jesus ele está contando as suas parábolas ou está fazendo a afirmação de uma das verdades que Deus nos inspira, nós vamos meditar. E na verdade a contemplação nada mais é do que uma meditação um pouquinho mais elaborada, uma meditação em que a gente usa ainda mais a imaginação para poder tirar daquilo o ensinamento que Deus quer nos dar, ou a palavra que Deus quer nos dar, aquilo que Deus quer nos falar. A graça que nós vamos continuar pedindo nessa quarta-feira da quarta semana da Quaresma é a mesma que nós vamos pedir durante toda a quarta semana. Senhor, que eu tenha ouvidos de discípulo para deixar ressoar em meu interior o ensinamento proclamado por Jesus. Vamos ao Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus vai se revelando completamente para os fariseus, para os judeus como um todo, que ele é o Messias, que ele é o Filho do Deus vivo, que ele é o próprio Deus.
Jesus vai revelando cada vez mais a sua identidade e vai nos trazendo esse discurso escatológico, dizendo que no fim dos tempos haverá esse juízo final e que aqueles que cumprem com a vontade de Deus serão salvos e aqueles que fizeram o mal, que não cumpriram com a vontade de Deus, com os mandamentos e com a palavra de Deus, serão condenados. Mas Jesus demonstra, acima de tudo, o quanto ele está ligado ao Pai. Ele se conforma em tudo no agir de Deus. Jesus não faz nada por si, mas pela ação do Pai. Há uma unidade de ação e a obediência do Filho que cumpre com a vontade do Pai. O Pai, Deus, ele fez do seu servo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Filho, um sinal e instrumento de sua aliança com o homem. E Jesus nos permite contemplar nossa união com Deus. A Deus ninguém deixou-se ver, mas Jesus se mostra, ou mostra-se, mostra a face de Deus. Quem conhece Jesus conhece o Pai. Quem conhece a Ele chega ao Pai. Jesus é a própria face do Deus vivo que se faz presente entre nós. Jesus permite que nós contemplemos, que nós façamos essa contemplação de nossa união com Deus, que acontecerá plenamente na vida eterna. Mas para que isso aconteça é preciso que nós façamos a vontade do Pai, que nós estejamos unidos ao Pai, e estar unido ao Pai é igual a fazer a vontade do Pai. É cumprir com seus mandamentos, é obedecer a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, porque a palavra de Deus ela nos transmite a própria vida. Então, quando nos unimos a Deus, quando nos unimos a Jesus, quando nos unimos ao Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós nos unimos ao Pai. Por isso nós temos que nos manter sempre unidos a Jesus Cristo. Por isso que nós temos que buscar sempre meditar a sua palavra, estar com Jesus nos sacramentos, na Eucaristia, na confissão e todos os demais sacramentos que são possíveis, seja o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos quando necessário. Os sacramentos, eles são essa proposta que a Igreja tem para nós, que não foi inventado pela Igreja, foi o próprio Cristo quem criou e pediu que a Igreja aplicasse, ou que a Igreja instituísse e batizasse a todos, confirmasse no Espírito Santo, repetisse diariamente por todos os tempos a Eucaristia. Foi Jesus que ordenou os primeiros sacerdotes, enfim, os primeiros bispos. Enfim, o sacramento não é invenção da Igreja, foi o próprio Cristo que os criou. E eles nos permitem que nós sejamos mais unidos a Jesus e, consequentemente, ao Pai. O Pai fez do seu servo Jesus Cristo o sinal e o instrumento da aliança que Ele tem com cada um de nós. Para que essa aliança seja firmada, para que essa união aconteça, nós precisamos estar unidos a Jesus Cristo e, consequentemente, unido ao Pai. E para isso, devemos fazer a vontade de Deus, seguir a Tua palavra e buscá-lo incessantemente na oração e nos sacramentos. Não deixe de revisar a sua oração, de fazer a sua oração de atenção amorosa. Vamos caminhando para mais essa semana, nos aproximando cada vez mais da Semana Santa
e do domingo da ressurreição. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.